exemplificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, ouvintes da Rádio Londrina, nossos companheiros, nossos irmãos e amigos do programa Além da Vida. Iniciando nessa manhã de domingo, uma manhã ensolarada, um pouco fria, mas extremamente agradável. Que possamos todos estarmos tranquilos, serenos, equilibrados e harmonizados, para que consigamos retransmitir a mensagem que nos for intuída, que nos for trazida pela espiritualidade, e a todos nós que ouvirmos o programa, que possamos compreender, entender e extrair dele as melhores informações possíveis. Que a paz de Deus nos envolva, que tenhamos um domingo de serenidade, de equilíbrio e muita compreensão, mas sobretudo, Senhor, de muita aceitação das nossas condições de vida. Agradecemos a Deus Pai, aos espíritos amigos, a possibilidade desse programa Além da Vida, mais esse programa Além da Vida, um programa oriundo do Centro Espírita Allan Kardec de Cambé, de onde todos nós iniciamos os nossos aprendizados espíritas. Devemos muito à instituição de ensino e de amor chamada Centro Espírita Allan Kardec de Cambé. Que a paz de Deus nos envolva e tenhamos um domingo de muita serenidade. Que assim seja, Senhor. Narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada tortuosa, quando encontraram um homem piedoso, que ajoelhado rogava a Deus que o auxiliasse a tirar seu carro do atoleiro. Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. Alguns quilômetros à frente havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado num lodaçal. Este, porém, esbravejava reclamando, mas tentava com todo o empenho liberar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reuniram todas as forças e conseguiram retirar o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante se foi feliz. Os aprendizes, surpresos, indagaram ao mestre: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso, e não o ajudamos. Este, que era rebelde e até praguejava, recebeu nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu: aquele que orava, aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se, merecendo auxílio. Muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante. Diante das dificuldades que nos parecem insolúveis, acomodamo-nos, esperando que Deus faça a parte que nos cabe para a solução do problema. Nós podemos e devemos empregar esforços para melhorar a situação em que nos encontramos. Há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis, esquecidas de que esses obstáculos, em sua maioria, foram ali colocados por nós mesmos, cabendo-nos agora a responsabilidade de retirá-los. Alguns se deixam cair no amolentamento, alegando que a situação está difícil e que não adianta lutar. Outros não dispõem de perseverança, abandonando a luta após ligeiros esforços. Com propriedade, afirma a sabedoria popular, que pedra que rola não cria limo, sugerindo alterações de rota, movimento, dinamismo, realização. Não basta pedir ajuda a Deus, é preciso buscar conforme o ensino de Jesus. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Devemos, portanto, fazer a nossa parte, que Deus nos ajudará no que não estiver ao nosso alcance resolver. Pense nisso. Seria ideal que, sem reclamar e pensando corretamente,
fizéssemos esforços para retirar do atoleiro o carro da nossa existência, a fim de seguirmos adiante felizes, com coragem e disposição, confiantes de que Deus sustentará as nossas forças para que possamos triunfar. Pensemos nisso. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Iniciando os nossos trabalhos de hoje, pedimos a Deus Pai que nos ilumine e nos abençoe e que tenhamos, Senhor, ouvidos de ouvir para que possamos compreender e entender a lição de hoje que nos é trazida e retirada do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e achareis. Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Londrina. Aos ouvintes da Rádio Londrina, nosso bom dia do programa Além da Vida. O texto de hoje é Buscai e achareis. É no capítulo 25. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pode recebe, e quem procura acha. Aquele que bate à porta, abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai, que estás nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhos pedirem? Isso está em Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análogo a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor, e esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo. Em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia então progredir a humanidade sem a pré-existência e a reexistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias
para não mais voltarem. A humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Isso está no capítulo 4 do item 17, que diz o seguinte: essa autoridade do ponto de vista religioso se adita do ponto de vista filosófico e das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Numa palavra, como lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculta se revela pelo movimento. Se ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, porque está na terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho, razão porque hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhe restituirá o sentido verdadeiro. A gente, cada vez que lê o Evangelho, tem uma compreensão diferente, né? Cada vez que a gente estuda a mesma página, ela tem uma outra significação, né? Ela modifica os nossos entendimentos. E é isso que a lição nos fala, né? Do buscai, né? E achareis. Ajuda-te que o céu te ajudará. Esse ajuda-te que o céu te ajudará, a gente não pode ficar achando que é só pedir a Deus que as coisas acontecem. Nós precisamos entender que nós somos seres viventes, que nós reencarnamos, né, constantemente, e que precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte não é pedir, a nossa parte é executar. É fazer com que nós possamos nos melhorarmos, melhorando as condições para o próximo. Então, quando a gente está falando em ajuda-te e o céu te ajudará, nós estamos falando em todas as vezes que a gente faz esse programa, em transformação do homem, em mudança, né? Nos transformarmos da água em vinho. Significa que nós precisamos dar sabor à nossa existência. Nós precisamos dar valor àquilo que a gente tem aprendido. E por sermos espíritos reencarnacionistas, e como a lição nos fala, né, se a gente não fosse reencarnacionista, se a gente não nascesse novamente, teríamos que estar sempre aprendendo as mesmas coisas a cada geração. Consequentemente, muito pouco a gente teria de evolução. A gente pega hoje num mundo aí em que o homem já foi à Lua, em que o homem está tecnologicamente visitando outros planetas, né, buscando conhecer outros planetas, conhecer outros mundos no espaço, mas ainda não conseguiu, o homem ainda não conseguiu penetrar no fundo dos oceanos.
com total controle. E ainda mais raso ainda do que o fundo dos oceanos, o homem não conseguiu penetrar no seu interior, no seu íntimo. Nós ainda não nos conhecemos. Então, daí a gente tem as nossas religiões, as mais variadas religiões, né? Que significam o que? A religião significa religar-se a Deus, né? Voltarmos para algo superior, para um novo entendimento, para uma nova compreensão. E à medida que a gente vai acreditando que nós estamos evoluindo e continuamos sabendo o passado e buscando melhoras para o futuro, nós estamos dando a nós mesmos oportunidades de crescimento. E não é um crescimento egoístico, né? Não, eu vou crescer aqui, vou aprender um pouquinho mais porque eu vou ficar famoso. O famoso, não existe um único famoso que a gente conhece que está aí até hoje e vai ficar por toda a eternidade, foi o próprio Cristo. Porque os outros todos passaram. Os outros todos tiveram seu momento de glória e de decadência. E os momentos de Jesus, a cada tempo que passa, são multiplicados os seus ensinamentos. Porque ele veio nos trazer o esclarecimento da vida. O que é que nós somos, o que é que nós seremos e o que é que nós fomos. A importância gradual desse processo de aprendizado, não apenas na tecnologia, na materialidade, mas o aprendizado do homem na sua constituição, o aprendizado do homem na sua construção interior de valores. Porque quando nós pegamos as leis humanas, elas são recicláveis. As leis humanas, a cada país, a cada época, elas se modificam totalmente. O que ontem era proibido em determinadas situações de lei, hoje são aceitos com naturalidade e vice-versa. As coisas vão modificando. Porém, as leis divinas, elas são imutáveis. O que era certo há 2000 anos, segundo os ensinamentos de Jesus, continua sendo certo hoje. E vai continuar por toda a existência. Por quê? Porque Jesus não veio nos trazer informações de que nós precisávamos apenas mudar a materialidade. Nós precisávamos mudar o ser interior, reconstruir em nós novos homens. Mas uma reconstrução sólida, com bases sólidas, construída sobre a rocha, aonde a gente possa aprender e deixar edificado ali um aprendizado. Os valores morais, que hoje a gente discute tanto, né? Não apenas socialmente, mas politicamente, a gente discute tanto política, tanto aprendizado, tantos valores morais. Nós condenamos tantos os nossos dirigentes que cometem algumas falhas, que erram, mas não lembramos às vezes de que nós somos nós que os colocamos lá e que nós somos responsáveis e o seremos pelos atos e atitudes. Por não termos avaliado, por não termos observado e também por não termos nos modificado. Porque se nós tivéssemos aproveitado os ensinos de Jesus para avaliarmos a nossa existência, nós teríamos, consequentemente, condições muito melhores de vida, em todos os sentidos. E isso significa o quê? Que nós estaríamos preparando o território para um próximo momento em que nós aqui estivéssemos já com os conhecimentos adquiridos, para que estivéssemos aqui novamente com conhecimentos adquiridos, multiplicando e melhorando as condições para todos nós. Isso não seria egoísmo de forma alguma, isso seria aprendizado. E quando Jesus nos fala, né, buscai e achareis, ele está falando exatamente isso. Buscai no seu interior as melhores coisas. Sede justos para consigo mesmo. Hoje eu vi uma chargerzinha que eu achei excelente, maravilhosa. Uma pessoa com os dedos apontados para frente a um espelho. E a charger dizia o seguinte: sempre que tiveres vontade de julgar alguém, vá à frente de um espelho e ali você encontrará quem deverá ser julgado primeiro. Antes da gente cobrar, nós precisamos praticar o bem.
antes de falarmos mal dos outros, nós precisamos extirpar de nós o mal. Antes de ficarmos aí dizendo que um não presta, o outro não fez, façamos a nossa parte. E esse fazer a nossa parte é uma parte que nós temos por obrigação de construirmos em nós mesmos. Porque ou nós nos reconstruímos, ou nós nos levantamos a cada dia dispostos ao melhoramento, ou nós vamos ficar aí patinando no mesmo lugar, sofrendo das mesmas dores, sofrendo dos mesmos problemas. E as dores que nós vamos sofrendo ao longo do tempo sem nos modificarmos são as piores dores, as dores morais. Porque a dor física, nós temos hoje, a ciência mais desenvolvida nos traz medicamentos que aliviam as dores, mas às vezes não tratam a causa do problema. E a gente continua tomando o remédio para não sentir a dor. Mas o problema continua lá dentro. Por quê? Porque nós não buscamos dentro de nós a nossa mudança interior. Porque nós não procuramos ainda reconstruirmos um novo homem. E se fosse fácil reconstruir esse novo homem, todos nós seríamos perfeitos. Então, meus irmãos, buscais e achareis dentro de cada um de nós o motivo. Vá, como dissemos agora há pouco, à frente do espelho, aponte o dedo para o espelho e vai encontrar a quem ser julgado. Por que ser julgado? Pelas nossas falhas, pelas nossas omissões, pelas nossas preguiças constantes. E aí então, quando tivermos removido de nós esses pequenos defeitos, nós poderemos então olhar o próximo. Mas aí nós iremos olhar o próximo com novos olhos e vamos ver neles, às vezes, coisas que hoje a gente não enxerga, né, Cláudio? É verdade. Eu presenciei recentemente, está dentro da lição, buscais e achareis. Deus, Ele atende as nossas rogativas através dos nossos guias espirituais. Acontece que a gente não pode, como diz na abertura do programa, ficar com os braços cruzados. A gente vê imperfeitos, né? Uns dentro da realidade da perfeição, braços e pernas perfeitos, né? E a inteligência para a gente raciocinar, uns mais, outros menos. Mas isso está nas reencarnações sucessivas que a gente vai tendo para a nossa evolução. E eu estava caminhando assim, naturalmente ali no calçadão de Londrina, e tenho o hábito de passar por ali, mas não ficar observando absolutamente nada. E me chamou a atenção uma garota de uns 13, 14 anos, bem arrumadinha, com uma bandeja não, essas caixas plásticas transparentes, com tampa, com um paninho branquinho, cobrindo. E eu vi que ela estava oferecendo alguma coisa para as pessoas que estavam ali sentadas. Que ali é um lugar que o pessoal se reúne, principalmente o pessoal mais antigo, né, para reencontrar os amigos. E eu cheguei próximo e vi que ela estava vendendo uns doces ali. Não vou me lembrar que tipo que era. Aí parei, conversei com ela. E ela disse assim, não, eu estou ajudando a minha mãe. Eu perguntei, você estuda? Ela falou, eu estudo. Acho que ela estava em período de férias. E eu, então, falei para ela assim, me embrulha 4 para mim, né? E ela ficou toda sorridente ali, contente, e logo chegou uma senhora ao lado, também viu, se interessou. Se você trazer isso para a nossa lição, ela pôs em prática aquilo que, dentro de casa, a mãe com seu trabalho, e ela, para auxiliar a mãe, levar o sustento ou a melhoria da qualidade de vida dentro do lar, ela pôs em ação. Então, ela pediu ao pai a rogativa de auxiliar quando ela saiu de casa, né? Ajuda divina. E o pai nunca nos deixa desarmados. Ele está sempre ao nosso lado, nos acompanhando.
através dos guias espirituais, que uns chamam de anjo da guarda, não importa o nome que se dá, mas eles estão ali ao nosso lado, desde que as nossas ações sejam ações corretas, de princípios, e não ficar de braços cruzados, como a lição da manhã diz. Quer dizer, o sujeito queria o auxílio para tirar o carro do atoleiro, mas de braço cruzado, e aquela família que passava ali com os filhos viu e seguiu adiante. E logo adiante ali, mais um pouco à frente, tinha um outro carro na mesma situação. E o proprietário começou a querer empurrar sozinho, tentar tirar daquele atoleiro, né, que estava ali. Aí o pai dessas crianças parou e foi auxiliar. Aí está realmente a ajuda divina, porque ele estava se esforçando ao máximo para sair daquela situação. Então a própria espiritualidade coloca no nosso caminho esses auxiliares, né? E a gente presencia isso no nosso dia a dia. Tem pessoas, não, Deus vai me ajudar, mas está sentado, não vai procurar a alternativa para levar o sustento para casa. E hoje nós temos uma sociedade, e isso é notório, as pessoas que são mais observadoras, hoje a maioria dos lares são sustentados pelas mulheres. Elas não têm medo de enfrentar a vida, mesmo que tenha escolaridade. Isso aconteceu onde eu moro. A pessoa com escolaridade foi substituir a zeladora por 30 dias. E ela queria ajudar em casa, ela precisava ajudar em casa, e não tinha vergonha do trabalho. Hoje o homem, ele se acovarda perante situações assim do dia a dia da gente. Ele pede, mas ele não põe em ação aquilo que ele pede. E a espiritualidade fica ali esperando ele tomar a decisão. Aí ela está ao lado dele para seguir os passos dele e auxiliá-lo nessa jornada. E hoje também a gente percebe como a reencarnação é presente na humanidade. Recentemente, uma reportagem de uma família de Santa Catarina, se eu não me engano é Santa Catarina, o pai, mãe e 2 filhos, e nasceu o terceiro. Esse terceiro, até os 3 anos, ele não falava absolutamente uma palavra. Aí esperaram, achavam que ele estava com problema, levaram em médico e não tinha solução. Num determinado dia, ele falou uma expressão em inglês, talvez seja bom dia ou alguma coisa que ele viu no quarto, e falou a palavra em inglês. Aquilo chamou a atenção da mãe, que comentou com o pai à noite, e procuraram novos médicos e o menino começou tudo que ele via, ele falava em inglês. Contrataram uma professora de inglês. Quando ela chegou lá, ela começou a conversar com ele em inglês, e o menino foi com uma desenvoltura assim fantástica, né? Depois dos 5 anos é que ele começou realmente, a professora já estava ensinando ele o português, né, para ele poder interagir com a família. Isso veio da onde? Se os pais não falavam inglês. Então aí está a presença da reencarnação, né? E o pai e a mãe foi buscar, quer dizer, a própria espiritualidade depois auxiliou essa família, né? Porque senão fosse uma família simplesinha, talvez não tivesse nem recurso para isso. Mas aí a gente vê que a reencarnação é parte integrante da nossa evolução. A própria lição diz aqui, senão nós estaríamos lá procurando alimento até hoje, porque a gente morre e não acontece mais nada, e vem novos espíritos, vão aprender a procurar comida, como foi na criação do planeta Terra, né? Esse é o processo de evolução de cada um de nós. Esse é o caminho, né, Gilberto? É o caminho da evolução, né? Você estava falando de evolução, me passou pela cabeça uma passagem da minha vida. Lá atrás, quando eu tinha 20 e poucos anos, meu pai deu uma mão, eu e com mais um irmão e um amigo iniciamos uma granja de frango. Isso há mais de 50 anos atrás.
A gente começou e eu era encarregado da minha parte de cuidar da granja. E a gente saía para comprar milho, né, na época da produção do milho, pelos sítios por aí, debulhava o milho lá na máquina instalada no caminhão e levava para o nosso depósito, para a Tulha de antigamente. E você falando me recordou uma coisa muito simples que acontecia. Naquela época, quando o milho produzia 60, 70 sacas por alqueire, o sitiante, ele se enchia estufava o peito, se enchia de orgulho e falava para os amigos: o meu milho deu 70 sacas, deu 60 sacas. Era uma coisa assim invejável. O homem evoluiu nesse período aí através da Embrapa, né, do IAPAR, desses institutos criados para a evolução tecnológica da produção. E hoje nós temos pé de milho que produz 3 espigas, 4 espigas, quando antigamente só dava uma. Hoje nós tivemos aí há pouco tempo, o maior produtor de milho produziu 400 sacas num alqueire. Olha a evolução tecnológica que trouxe o aprendizado do homem através da pesquisa, do estudo científico, né? E que fez com que pudéssemos aumentar a produção para poder dar alimento àquele que busca, àquele que necessita. Estou colocando isso porque não é tão distante na existência, né? Está dentro de uma própria existência, onde a gente com 60, 70 sacas era uma produção fantástica e hoje produz 400. O que foi isso? Foi o processo de aprendizado do homem, o processo de pesquisa de laboratório, o processo do desenvolvimento da condição humana. Tecnologicamente evoluímos muito, 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 muito. Quando a gente era criança, pouca gente tinha geladeira. Hoje a gente tem 3, 4 geladeiras, 2, depende da família, depende da casa. Nós mal tínhamos um rádio a pilha, hoje temos o telefone celular no bolso de cada um de nós. Tanto a pessoa que tem o maior privilégio financeiro quanto aquele que tem o menos, ele também tem um celularzinho. Então a tecnologia cresceu e evoluiu através do quê? Através da ciência, através das tentativas de erro e acerto, através do esforço de cada um, para que pudéssemos levar à nova geração um conforto maior. E em alguns casos, né, numa grande parcela dos casos, o homem se envolveu tanto com a produção de 70 para 400, de um rádio para um celular, de um aparelhozinho de rádio a pilha na sua casa, para uma televisão hoje, 8K, né, 4K, 8K, equipamentos com imagens perfeitíssimas, mas esqueceu-se de aperfeiçoar o seu lado moral. Deixou de lado a religiosidade. Não é aquela crença de que Adão e Eva construíram, né, o mundo. Porque se Adão e Eva iniciaram e eles tiveram os filhos e casaram, já tinha alguém mais por ali. É só a gente raciocinar um pouquinho e vai entender isso, que não estavam sozinhos ali. Mas nós temos que entender que foi através dos entendimentos, da compreensão de alguns espíritos encarnados que foram trazendo informações e foram trazendo conceitos morais que foram modificando o homem. Aí há 200 anos atrás, quando a gente vê os filmes, né, de Bang Bang, do velho oeste americano, mesmo aqui do nosso Brasil, né, das nossas regiões mais áridas e ainda mais selvagens, vamos dizer, né, onde o homem matava para ver o tombo, praticamente. Hoje a gente se emociona com a morte de um animal. Quando a gente atropela no trânsito, na estrada, um passarinho, um animal, um cachorro, seja lá o que for, a gente se sente em desconforto por aquilo. E há poucos anos atrás, aí há 200 anos atrás, a gente ia assistir enforcamento na praça pública. E era um ato social. Levávamos as crianças para assistir junto.
Então, meus irmãos, o processo moral, ele também evoluiu. O homem também evoluiu, não tanto quanto a ciência, mas também evoluiu. Porque mesmo aqueles que se dizem dirigentes, aqueles que se dizem cultos, que estão preocupados, né, às vezes entre aspas, com o bem-estar do outro, eles usam do conceito moral de melhoramento para poder se promover. Mas às vezes não vão à frente do espelho e fazem aquilo que nós dissemos. Olha ali quem é que precisa ser julgado. Fica julgando o outro. Então o que nós temos que fazer? Continuarmos com o processo tecnológico de evolução, mas aumentarmos em nós o desejo de melhoramento do processo moral, onde a gente possa ter uma compreensão e entendimento de Deus de forma clara e precisa, mas que possamos valorizar os ensinamentos divinos. Precisamos valorizar aquilo que aprendemos com o respeito ao próximo, com o amor ao próximo. Não amarmos apenas os nossos filhos, as nossas companheiras, nossos companheiros, nossos familiares, para que possamos estender isso ao vizinho e depois, num momento maior de aprendizado, aos desconhecidos. E a gente sabe que o dia que nós, de tanto buscarmos compreendermos os ensinos de Deus, de buscarmos compreendermos os ensinos que Jesus nos trouxe, para que pudéssemos nos adaptarmos às leis divinas, o dia que nós tivermos essa condição de aprendizado, de compreensão, de entendimento e de aplicação das leis divinas em nós mesmos, nós estaremos reconstruindo um novo homem. Estaremos fazendo aquilo que Jesus falou. É necessário nascer de novo. Não é nascer do ventre da mãe, mas é nascer do interior, nascer do espírito, nascer da mudança interior, através da busca, através do esforço. Então, meus irmãos, quando a gente busca o melhoramento, quando a gente busca a modificação, quando a gente busca reconstruirmos em nós o ser melhorado, nós estaremos produzindo em nós não 60, 70 sacas por alqueire, mas estaremos produzindo 800, 900 sacas de amor, de paz, de serenidade. Nós estaremos multiplicando as unidades de compreensão, de entendimento, de aceitação. Em algumas situações é muito difícil a gente aceitar algumas coisas que acontecem conosco, porque nós nos sentimos sempre perseguidos, nós nos sentimos injustiçados, mas não temos a consciência clara e plena do que é que nós fizemos no passado. E se nós aceitamos que nós somos reencarnacionistas, que nós reencarnamos inúmeras vezes, nós temos que aceitar que nós trazemos conosco a evolução. Nós trazemos conosco o processo do aprendizado, do melhoramento, da construção, da edificação de coisas novas. Mas também trazemos conosco as responsabilidades pelos nossos atos anteriores, desequilibrados, desarmonizados, pelas nossas faltas. E que, como Jesus deixou bem claro, ninguém vai ao Pai se não for por mim, e ninguém chegará enquanto não pagar até o último ceitil. Não é enfiar a mão no bolso e tirar o teu último centavo, não, é enfiar a mão no coração e tirar de lá a última maledicência. Estarmos evoluídos, estarmos plenos, melhorados. Ah, mas porque as pessoas às vezes nos veem como espíritas, né? E nos cobram atitudes de espírita. Mas esquecem que nós também somos espíritos, como qualquer outro, passando pelas dificuldades do momento reencarnatório. E que nós também trazemos em nós as dificuldades do passado e estamos buscando tentar aprender um pouco para nos modificarmos. Mas somos como qualquer outro, um ser eterno. Um ser que teve preciosidade que Deus nos deu da vida eterna. Consequentemente, Ele também nos colocou a responsabilidade eterna da busca do melhoramento, da busca da transformação.
de transformarmos a água em vinho ou o vinho em água, dependendo da necessidade do momento, para que nós possamos reconstruirmos um ser com compreensão e entendimento, né, Cláudio? Se a gente começar a observar dentro da nossa família, não importa se é de gente simples, rica, se é preto, se é branco, se é indígena, não importa. A gente começa a observar que dentro da nossa família está chegando espíritos com uma capacidade de raciocínio que surpreende a gente. Aqueles que não acreditam. Os que acreditam em reencarnação sabem que na casa de meu pai tem várias moradas e dá oportunidade do nosso retorno, também do aprendizado do outro lado. Então você vê hoje uma criança, menos de 2 anos, sentada na frente de um piano e tocando. Ou então a gente observa também que mesmo os animais evoluíram muito. Você vê como é que a criança hoje interage com... Outro dia eu vi uma reportagem, era um lobo, e ele chegou perto da menina e veio e ficou do lado dela. Quando a gente sabe, na história que a gente presenciou, ou nos filmes que a gente via, o lobo sempre era o devorador, né? Hoje você vê aqueles domadores de tigre que eles domaram há 2, 3 anos atrás, e depois, por qualquer motivo, eles voltaram para a atividade deles ou saíram do lugar que eles se encontraram. Quando eles voltam para essa mesma unidade, você vê quando o animal reconhece essa sensibilidade que ele tem, ele animal, de reconhecer aquele que foi o domador, ele vem numa disparada e abraça aquela criatura. Então, a reencarnação existe em todos os sentidos, tá? Por que vem na família de uma pessoa simples que não sabe falar inglês e a criança vem falando inglês, né? Se o pai não sabe, a mãe não sabe, o avô não sabe, né? Hoje a gente passa até vergonha, eles entendem, os netos da gente. A gente não sabe, eu vou falar por mim, não sei mexer num celular, eles dão aula, os pequenininhos, né? Tudo que eles põem a mão, eles sabem eles têm uma sensibilidade maior. Então está sendo permitido a essas criaturas ensinar, colocar a gente a observar que a existência, ela existe dos dois lados. E a gente sempre tem o nosso anjo guardião ali ao nosso lado para nos orientar. Mas a gente tem que fazer a parte da gente. Por isso que tudo que a gente pede ao Pai, a gente é atendido, desde que a gente faça a parte nossa, do nosso dia a dia, para a nossa evolução. E isso a gente passa para aqueles que vêm depois da gente, né? Só que eles vêm com um cabedal superior àquele que a gente tem. Você vê criança às vezes com 3, 4, 5 anos, ele já sabe o que ele quer fazer. Outros estudam, se formam e nem sempre vão seguir adiante naquilo que ele estudou, mas isso fica armazenado no seu espírito. Talvez ele não utilize nessa encarnação, ele vai utilizar lá para frente, numa outra oportunidade, né? Então, hoje a gente vê que as pessoas que têm boa vontade, eles procuram pessoas técnicas para o aprendizado. Não é todo mundo que vai ser doutor. O sujeito hoje entra como um auxiliar numa padaria, depois se torna um padeiro lá, ou confeiteiro, né? Então, tem gente que aproveita a oportunidade de procurar o seu caminho. E Deus está ali presente através do guia espiritual para ajudar a gente nessas dificuldades que a gente tem, né? Esse é o processo da nossa evolução. E aqueles que não aproveitaram essas oportunidades, a gente não sabe qual vai ser o destino, porque ninguém volta lá para ficar dormindo eternamente. Todos temos tarefa para fazer, temos responsabilidade, né? Nós nesse momento utilizamos esse corpo aqui para essa existência.
quando retornamos do lado de lá, levamos a bagagem do que adquirimos aqui. É outro tipo de corpo, né? A gente se prepara, estuda, se evolui e retorna, né? Esse é o processo de evolução do ser humano. E aí a gente vai aprendendo a cada momento reencarnatório, né, Cláudio? A gente vai descobrindo que nós somos seres em evolução, nós fomos criados simples e ignorantes, com o compromisso de nos tornarmos, né, esclarecidos. E o próprio Cristo deixou uma frase também muito importante, né, que Kardec trouxe para a gente, né, para que nós pudéssemos nos esclarecermos, para que a gente pudesse aprender, estudar, que a gente busque nos ensinos da nossa doutrina um pouco mais de leitura para ampliarmos os nossos horizontes, para que a gente possa começar a perceber melhor o que é que os espíritos falam quando falam que nós precisamos evoluir, que nós precisamos crescer, que nós fomos criados simples e ignorantes com um objetivo de melhoramento. E aí a gente começa a pensar, né, mas nessa amplidão desse universo infinito, quantos mundos, quantos povos, quantas condições de vida devem haver? E Deus não iria, na sua sabedoria toda, criar apenas um homem, um animalzinho para ficar aqui no planeta? Então, essa sabedoria de Deus que nos colocou nos processos reencarnatórios, porque nós sabemos que nós não somos daqui, da Terra, nós estamos aqui, nós somos espíritos viajores. E como espíritos viajores, nós temos por obrigação aprendermos um pouco mais, para que a gente possa ir e voltar, mas sabendo por quais caminhos devemos trilhar. Então, meus irmãos, a gente tem por obrigação buscar dentro da nossa doutrina, da doutrina espírita, o esclarecimento. Pegarmos as obras básicas de Kardec, lermos algumas vezes, estudarmos, participarmos de grupos de estudos, para que a gente possa ir ampliando o nosso conhecimento, aumentando o nosso foco de visão, para que a gente comece a ter uma compreensão um pouco maior e um pouco melhor do que nós devemos fazer, para que nós comecemos a eliminar de nós os desregramentos. E é aí que entra a frase, buscai e achareis. Se você procura, através do aprendizado, através do estudo, através do esforço, algo para melhorar, para modificar, nós encontraremos os caminhos, as orientações. Porque a nossa vida é como uma grande viagem numa estrada. Nós vamos pegar trechos da estrada com buraco, trechos com pavimentação ótima, vamos pegar trechos da estrada com sinalização perfeita que nos mostra por onde tem uma ponte, onde tem um rio, que vai ter uma curva mais perigosa, que vai ter um aclive ou um declive. Essa é a estrada da vida. E a estrada do espírito é a mesma coisa. Nós temos oportunidades maravilhosas de crescimento, de aprendizado, mas nós temos que buscar ler as placas da vida. Porque se nós pusermos uns óculos escuros que nos tire a visão, por melhor que seja o pavimento da estrada, a gente uma hora ou outra vai sair do leito da estrada e vai cair fora do acostamento. Então nós precisamos ter conhecimento para poder ler e compreender e entender o que nos quer dizer a lição. O que é que nós temos a fazer, o que é que nós temos a aprender, o que é que nós temos para modificar em nós esses aprendizados. E aí que fica a frase da lição do capítulo 25, buscai e achareis. E para que nós busquemos e achemos, nós precisamos entender o ajuda-te, que o céu te ajudará. Esse ajuda-te que o céu te ajudará não é você pedir e não fazer nada, é você pedir e fazer a sua parte, você cumprir o seu compromisso, você permitir que você possa modificar em si as coisas que estão fora dos trilhos. Então, lembremos sempre que nas grandes viagens que fazemos, a gente não sai daqui de carro, de navio, de avião ou de trem sem rumo.
Em todas as nossas viagens nós temos um objetivo, nós temos um ponto, um foco a atingir. E para isso nós temos que observar os caminhos que estamos trilhando. Nós temos que observar as pontes que nós temos que atravessar, as montanhas que a gente tem que superar, para que possamos então começarmos a atingir novos horizontes, para que a gente possa reconstruir em nós novas fontes visuais de serenidade, de compreensão, de amor e paz. Mas para isso, antes do buscar e acharei, ajuda-te para que o céu possa te ajudar. Mas ajuda-te trabalhando, modificando, se esforçando para que nós sejamos novos seres, novos espíritos, novos homens. E assim nós construiremos um novo mundo, né, Cláudio? Exatamente. A gente tem que realmente ter a consciência de que Deus está presente no nosso dia a dia, através do nosso guia espiritual ou nosso anjo da guarda. Só que a gente tem que fazer a nossa parte, procurar dar exemplos que vão dignificando a família para que eles sigam adiante, porque esses espíritos que estão reencarnando têm trazido, se a gente observar nas famílias, o progresso da evolução da humanidade. Porque hoje não é numa encarnação que o sujeito transformou o trem a carvão em trem hoje elétrico ou parecido. Então a gente tem que observar isso daí. O meu agradecimento sincero aos ouvintes do programa do dia de hoje, que todos eles tenham uma semana perfeita, e não esquecendo que a gente tem que fazer o nosso melhor. Nosso tempo já está se esgotando, agora vem a mensagem do Zé Antônio, mas queríamos deixar bem claro aos nossos irmãos, amigos e ouvintes, que nós também estamos buscando para que possamos achar. Muita paz a todos e que possamos nos reencontrar no próximo domingo, através do programa Além da Vida. Olá, amigos. Nós iniciamos na semana passada as instruções de Kardec, que é aquelas instruções preliminares que ele coloca antes de todos os estudos sobre as preces apresentadas na sua coletânea de preces, no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo. No primeiro item desse capítulo 28, Allan Kardec começa falando sobre a oração dominical, que nós chamamos o Pai Nosso, né? E ele vai iniciar então com a sua instrução e nós vamos ouvi-la e começar a ouvir Kardec através dessas instruções preliminares que nós chamaremos daqui para frente de instruções de Kardec. Então, Allan Kardec diz assim sobre o Pai Nosso: os espíritos recomendaram colocar a oração dominical, o Pai Nosso, no início dessa coletânea, não somente como prece, mas também como símbolo. Veja bem, Allan Kardec está dizendo, os espíritos recomendaram. Que espírito? A plena do espírito da verdade. Então Allan Kardec recebe dos espíritos superiores, através das médiuns que trabalham ali com ele, a orientação de que esse capítulo deverá ser iniciado pelo Pai Nosso. E ele está dizendo isso. De todas as preces, é a que os espíritos superiores colocam em primeiro lugar, porque veio do próprio Jesus. Ele não podia ser diferente, né, gente? Quando os apóstolos perguntam, mestre, como devemos orar? E Jesus orienta, dá uma aula, quando ele ensina o Pai Nosso, ele está dando uma aula de relacionamento da criatura com o Criador. Então Allan Kardec diz assim, eles colocaram em primeiro lugar porque veio do próprio Jesus, e porque pode substituir a todas, conforme a ideia e o sentimento que se lhe atribua. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima, sublime na sua simplicidade. De fato, sobre a forma mais singela dita por Jesus, resume a oração do Pai Nosso todos os deveres do homem, para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Como assim para com Deus?
Quando você começa a primeira parte do Pai Nosso, nós fizemos um estudo do Pai Nosso numa das reflexões, muito singelo, lógico, porque nós não temos a competência dos espíritos superiores para dar uma aula sobre o verdadeiro significado que Jesus quis nos passar com essa oração tão sublime. Mas para com Deus, porque a gente já começa dizendo: Pai nosso que estás no céu. E aí a gente já está propondo: santificado seja o vosso nome. E a gente vai vendo que é o nosso compromisso com Deus, né? Para consigo mesmo é o que a gente pretende fazer em relação ao nosso relacionamento com Deus. E para com o próximo, quando a gente começa a pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, conforme nós perdoamos aqueles que nos ofendem, né? Perdoe as nossas ofensas, conforme. Então, para com Deus, para com a gente, para com o próximo, diz Kardec. E o Pai Nosso, diz Kardec, encerra uma profissão de fé, quer dizer, eu creio em Deus. Um ato de adoração: o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o nosso Criador. A Ti a tudo nós devemos, né? Então é um ato de submissão. Então é uma profissão de fé, é uma adoração, é um ato de submissão à oração do Pai Nosso. O pedido das coisas necessárias à vida, você veja que é interessante, Jesus propõe que a gente peça o pão de cada dia. Ele não pede o pão para o mês inteiro, ele não pede o pão para a vida inteira. Ele fala: sim, Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quer dizer que hoje não nos falte o que nós precisarmos para enfrentar no dia de hoje. Então haverá dias que nós precisaremos de mais fé, haverá dias que nós precisaremos de mais esperança, haverá dias que nós precisaremos de agasalho, haverá dias que nós precisaremos de emprego. Então, quando a gente pede a Deus o pão nosso de cada dia, a cada dia, conforme o próprio Jesus nos ensina, as suas necessidades, né? As suas preocupações, a cada dia as suas preocupações, a cada dia o pão nosso joguemos a Deus, né? Então, o pedido das coisas necessárias, não as supérfluas, e o princípio da caridade, que está exarado também na oração do Pai Nosso, porque é um contrato que a gente faz com Deus no nosso relacionamento com Ele, com a vida e com o nosso próximo. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para outra pessoa o que se pediria para si mesmo. Mas em virtude de ser uma prece concisa, o profundo sentido contido nas poucas palavras que Jesus escolheu acaba escapando da maioria das pessoas, nos diz o codificador. É por isso que a oração dominical é muitas vezes dita sem se fixar o pensamento sobre o sentido de cada uma das suas partes. Dizem na decorada, como uma fórmula, cuja eficiência estaria condicionada ao número da vezes que é repetida. Então, parece que quanto mais se repete, o Pai Nosso vai ter mais força. E é quase sempre usado um número cabalístico, 3 vezes, 7 vezes, 9, tirado de antigas crenças supersticiosas do poder atribuído aos números em usos nos círculos da magia. Para auxiliar e aclarar a mente sobre as proposições do Pai Nosso, de acordo com o conselho, com a assistência dos bons espíritos, a cada proposição da prece foi feito um comentário. Então Allan Kardec ele vai dividir a prece do Pai Nosso e vai comentar essa prece, e vai então dizer que essa prece comentada, por exemplo, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, é o primeiro item que ele vai vir depois dessa item 1. Então ele faz um comentário e ele vai chamar isso de prece ou oração dominical desenvolvida. Então você pode falar isso e ler aquilo que está escrito, ditado pelos espíritos superiores, como uma prece desenvolvida, ou a prece simples do jeito que Jesus nos ensinou. Então a cada proposição vai ser feito um comentário que vai desenvolver o sentido daquilo e mostra as aplicações conforme as circunstâncias e o tempo disponível. Por exemplo, Pai Nosso, então, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Então aí os Espíritos começam a dizer: acreditamos em vós, Senhor, pois tudo revela vosso poder, vossa vontade. E continuam, que já é tema para um outro assunto. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos Espíritos,
codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.